Paz de Cristo, irmãos, tudo bem? Me chamo Cláudia, esse aqui é meu primeiro vídeo do canal. Confesso que eu resisti muito para gravar esse vídeo, né? Por muito temor a Deus, mas estou aqui por obediência, né? Então eu vou trazer aqui visões que Deus me deu para alertar a todos, tá? Então vai ser um vídeo um pouco longo, então eu vou me apresentar primeiro, né? Me chamo Cláudia, me converti já faz mais ou menos 1 ano e 3 meses, né? Então tô na caminhada com Deus, sendo transformada pela sua palavra e muito grata, muito feliz e completa de ter Jesus na minha vida, né? Como diz, quando a gente é cego, a gente atira para todo lado, né? A gente fica perdido, não tem um caminho. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente vive o amor, a misericórdia todos os dias e a renovação de Deus. Então eu sou a prova viva da transformação pela palavra. Então, eu sou muito grata a Deus, tudo é por Deus, né? Não quero me vangloriar, nada, mas eu quero ser um instrumento de Deus e que Deus faça através de mim. E desde nova, eu sempre tive muitas visões, mas nunca compreendi. Eram visões que, após eu ter a visão, passava um tempo, acontecia. E eu ficava sem entender, né? Porque incrédula a gente não compreende as coisas de Deus. Então, após a minha conversão, essas visões começaram a se intensificar. E as visões que eu tenho, elas são coisas que vão acontecer, mas podemos ver pelo lado bom e também podemos ver pelo lado, né, medo, enfim. Mas as visões que eu tenho é sempre do final dos tempos, né? E Deus, desde o ano passado, Deus foi me dando visões. E são visões, assim, que eu nunca esqueci. São visões que me trazem um temor, assim, inexplicável. Um temor, assim, realmente inexplicável. Então, eu vim aqui por obediência a Deus, né? Confesso que eu não sou de gravar vídeos, não gosto de aparecer nas redes sociais. Eu sou muito do bastidor, né? Mas por obediência a Deus, essa ferramenta, a internet é para isso, né? Pra gente alertar, alcançar mais pessoas no mundo inteiro. E especialmente esse vídeo é um alerta para o Brasil, especialmente para o lado norte do Brasil, né? Vou iniciar aqui contando um sonho que eu tive mais ou menos em março, abril. Deus me deu a visão de um mapa. E eu não sou de ficar pesquisando mapa, de entender de mapa, nada. Então, eu não sabia que era o mapa do Brasil. Mas após várias visões, Deus foi me instruindo a fazer pesquisas e me aprofundar mais naquelas visões que Ele tinha me dado através da palavra e através da internet, né? Então, eu fui ali pesquisar que mapa era aquele que eu tinha sonhado. Mas antes de eu pesquisar, eu tava aí um final de semana na casa do meu pai. E daí, passando ali o jornal, quando passa a previsão do tempo, mostrou o mapa do Brasil. E naquela hora, deu um start assim, falou, foi esse mapa que eu sonhei. E daí, após isso, eu comecei a pesquisar. Aí foi aí que eu fiz a pesquisa, pesquisei o mapa do Brasil. E na visão, Deus me mostrava um mapa, somente em linhas. Era só a linha do mapa, né, dividido ali, sem as siglas, né, SP, RJ, MA, TO, somente as linhas. E na parte de cima, ficava piscando, sem parar. Na visão, só piscava a parte de cima. E a parte de baixo, totalmente apagada. Tipo assim, totalmente apagada. E daí, beleza, sonhei, acordei, fui viver minha vida normal e pronto, sem entender o sonho, a visão, né? E daí, em seguida, passou alguns dias, Deus me deu outra visão, que daí foi
Peraí. Aí, no sonho, Deus me mostrava uma cidade totalmente coberta por cinzas. Tava tudo destruído ao redor, tudo destruído. E as pessoas estavam de joelhos no chão, cobertas por cinzas. Eu não conseguia ver o rosto delas, porque elas estavam literalmente cobertas por cinzas. E tudo ao redor totalmente destruído, né? E aí um outro sonho que o Senhor me trouxe foi uma rua totalmente escura com vários carros. E daí o que eu conseguia ver, era um carro em específico, um leão gigante pulava acima desse carro e tinha várias coisas assim que eu não consigo me lembrar que o leão ia atacar. O leão atacava, tava ali guerreando, e após isso pulava um leopardo por cima desse carro. E os dois começavam uma guerra ali, brigar, um atacar o outro. E era isso o sonho. Aí teve um outro sonho que o Senhor me deu a visão do presidente. Do presidente, que é o líder, né, governador aqui de São Paulo. E ao lado dele tava um homem careca. Eu não sou de assistir jornal, tá? E nem acompanhar notícias. Nesse dia específico que eu vi o jornal foi na casa do meu pai, que eu vi só a parte da previsão do tempo. Eu não assisti o noticiário por inteiro. Voltando aqui, o Senhor me trouxe essa visão do presidente, um homem careca, e acima deles tinha algo assim enorme, sem dimensão de tamanho, e tinha chifres, e nossa, era coisa muito feia. E após isso, um outro dia eu tive uma visão acima do céu, que mostrava algo também gigantesco, sem dimensão de tamanho, uma mesa assim, e atrás da mesa tava esse ser gigantesco, com chifres, feio. E na frente da mesa tinham vários demônios, e ele fazia assim com a mão, como se fosse dando ordens, né? E também depois eu tive uma visão de uma cobra, assim, gigante. Aparecia pra mim um olho gigantesco de uma cobra, e depois ela mostrava todo o corpo dela, assim, era algo assim, gigante. Depois apareciam vários olhinhos, assim, sabe? Vários olhos que ficavam olhando assim pra mim. Era algo assim, surreal. Calma aí, gente. Eu anotei tudo, tá? Isso foi um desses sonhos que eu tive. Ah, e teve um outro sonho, que eu sonhei que eu tava numa avenida, numa rodovia. Eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui de uma rodovia, mas eu não sei se era exatamente ela. Era uma rodovia que tinha um túnel, tipo a Fernão Dias, que tem um túnel ali antes, né, de chegar ali ao pedágio. E todos os carros estavam parados, tipo, parados assim, em fileira, tava um caos. E todo mundo saía dos seus carros e começava a gritar em desespero. Tipo, gritava, saía correndo, todo mundo correndo, fugindo de algo que eu não conseguia ver. E daí, várias pessoas passavam por dentro desse túnel correndo. Eu era uma delas. E daí, eu correndo, entrei nesse túnel. Na hora que eu entrava dentro do túnel, automaticamente eu caía no chão e desmaiava. Quando eu desmaiava, eu sentia algo saindo de dentro de mim e subindo, né? Esse foi o sonho. Não tinha, a minha família não estava comigo, eu estava totalmente sozinha e, nossa, foi um sonho desesperador. E toda visão que eu tenho, eu acordo com um temor, assim, tentando entender, e um temor, uma coisa, assim, que não dá pra explicar, parecendo que eu vivi aquilo real ali, sabe? Certo. Aí aqui, a parte 2. Deixa eu só olhar aqui.
Um outro sonho que eu tive foi de várias pessoas. Elas eram da igreja. Isso eu tenho certeza absoluta porque Deus me mostrava. Elas eram da igreja, só que nesse sonho tinha muito sangue derramado. E o que eu via eram umas bocas enormes, bem afiado, como se fosse uma espada. E elas sempre iam em direção às gargantas de todos, assim, que mostrava que era da igreja. Iam na garganta e arrancava, assim, e derramava tanto sangue, foi aterrorizante esse sonho. Foi, assim, um dos sonhos mais aterrorizantes que eu tive. E esse foi o outro sonho. E assim, vou trazer uma parte aqui que eu acho legal compartilhar. Não é uma parte que eu devo compartilhar, mas eu vou compartilhar por obediência a Deus, né? E que foi um dos sinais que Deus me deu através de visão, que eu devia estar aqui falando isso, né? Eu não sei o porquê, mas eu sei que é para alertar. Eu não sei, né? Espero que chegue aonde deva chegar, que para honrar e glorificar o nome do Senhor. E esse é meu primeiro vídeo, então eu tô fazendo dessa forma porque é o que eu sei, né? Então, assim, eu falei, não vou fazer o vídeo, não vou fazer, por muito temor a Deus. Mas Deus me deu uma visão que eu estava em uma sala de cinema. Sabe a sala de cinema que são várias cadeiras subindo, né? Subindo e descendo assim? E eu estava sentada na plateia, olhando para aquele telão. E teve um momento que eu levantava e minha bolsa caía com várias coisas que tinham dentro da bolsa no chão. E eu abaixava para pegar. E eu ouvia uma voz falando assim: levanta e vai, levanta e vai. E daí eu não ouvia, continuava ali pegando, né? Ficava totalmente ignorando a voz que ficava falando, levanta e vai, levanta e vai. E daí, teve um momento, por eu não obedecer, não ouvir a voz, o meu corpo começava a jorrar água. Como parecia uma cachoeira, jorrando água. E daí, teve um momento que eu olhava assim, só tinha eu ali na plateia. E eu ficava toda manchada. Por eu não ouvir a voz, eu ficava toda manchada. Acho que por reter a informação, só pra mim, não alertar, igual a palavra diz, se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você está pecando, você se mancha, né? E nesse sonho me mostrou claramente o que está escrito na palavra. A voz falava, levanta e vai, e eu ignorava. Levanta e vai, eu continuava ali na plateia e pegando as coisas que estavam dentro da minha bolsa, né? E daí, no momento que eu levantava, que eu terminava de pegar as coisas, aquela água jorrava, eu comecei a ficar manchada. E daí eu começava a ficar envergonhada. No momento que eu ficava envergonhada, apareciam pessoas e eu tentava me justificar, né? Do porquê que eu estava manchada. Eu tentava ficar me justificando. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Do porquê que eu estava manchada. Então isso foi um sinal que era para mim estar aqui alertando e não reter essas informações que Deus pediu para mim falar, para mim alertar. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, várias vezes Deus vai mostrar sinais através de pessoas, através de situações. No meu caso, os sinais de Deus foi muito mais vendo a bandeira do Brasil. Então, o tempo inteiro eu via a bandeira do Brasil através de caminhão. Uma vez veio na bolsa da escola do meu filho uma blusa do Brasil. Agora me diz, em que momento você acha que vai vir uma bandeira do Brasil? Em que hipótese vai vir uma blusa do Brasil dentro da bolsa da escola do filho? Não tem cabimento, né? Meu filho trouxe também um desenho da bandeira do Brasil. Depois que eu tive essa sequência de sonhos, a minha vizinha aqui da frente, ela sempre coloca todo o lixo dentro do saco preto, né? Aquele saco grande preto. Mas depois do sonho,
no outro dia de manhã, quando eu fui colocar o lixo lá fora, meu, impressionante. Na frente da casa dela, tava um saco com a bandeira do Brasil. Saco de lixo com a bandeira do Brasil. Na outra vez, eu passando em cima de tipo um carro de lanche, sabe? Parece um trailer. Tinha a bandeira do Brasil. No outro dia, eu fui no mercado, todo mundo tava com a roupa do Brasil. E eu, sem entender o porquê. Então, assim, através de pessoas, através de pregação, pra você noção, eu fui num show gospel, Deus usou a cantora pra falar que eu tinha que estar aqui falando isso. Gente, é surreal. Deus vai, tipo assim, é como se fosse cercando, né, pra gente fazer aquilo que ele mandou. É obediência. Se você não obedecer, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu não obedecer a Deus. Então, eu tenho que quebrar essa minha timidez, quebrar essa minha vergonha. Vergonha do quê, né? De um celular? Às vezes é insegurança, né? De vozes que vêm e falam, não, você vai passar vergonha, não, você não vai conseguir. Isso é mentira, você tá inventando isso, aquilo. E daí Deus vem reforçando, falando, não, eu pedi, você tem que, né? Eu te pedi, então vai lá e faça o que eu estou mandando, né? Obedecer a Deus. Porque depois, se eu não obedeço, as consequências vêm. Então é isso, eu vim aqui trazer um alerta desses sonhos que eu tive. E daí, pesquisando, Deus me mostrou e me revelou através de Jeremias, que agora eu vou trazer a interpretação através da palavra. Através de Jeremias, que a parte de cima do mapa do Brasil que estava piscando é o lado norte, né? E agora eu vou ler aqui a palavra. Aqui, Jeremias, tá? A minha Bíblia é NTLH, nova versão da tradução da linguagem de hoje, que eu gosto de compreender muito bem essa tipo de linguagem que faz eu ter uma compreensão mais assertiva, né? Então, Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 5, é bem extensa a revelação. Então, eu vou ler aqui do capítulo 1, a partir do verso 13, tá? Então, a parte de cima é a zona, é o norte, né, do Brasil. Então, aqui ele fala, estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém. Em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá, vou castigar os seus moradores por causa das suas maldades. Eles me abandonaram e estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos, né? E eu pesquisando ali a profundo, eu vi que o lado norte, eles adoram, né, imagens de barro que eles fazem, né, espíritos da natureza, se pintam, né, eu vou até ler aqui. E aqui, Jeremias capítulo 2, versículo 6. Eles me desprezam, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa. As suas cidades estão destruídas nelas. Os governantes se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Aqui. O Senhor diz, o povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava imoralidade na adoração aos deuses.
Eu plantei como a parreira escolhida, uma muda de melhor qualidade, mas vejo que você é agora, uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Se eu, o Senhor, quem está falando. Sou eu, o Senhor, que está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Você é como a camela nova no cio, correndo solta por aí. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem, de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz, não adianta, eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. Como o ladrão fica envergonhado quando é pego assim, o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha, todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai. E a uma pedra, você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem. Se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto. Aí vem aqui. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério adorando pedras e árvores. E o pior, que é os espíritos da natureza, né? Que desse lado norte tem muito isso, né? Índios, não sei. É isso que Deus me trouxe. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Ele mandou que eu fosse até a norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, que está falando. No entanto, no alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu os abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeiem as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim em todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Ameaça de invasão, toquem a corneta em toda a terra. Gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Esse aqui é o alerta. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corra para os abrigos. Não demorem. Do norte, Deus vai trazer a desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo. Um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas.
e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus diz: naquele dia os reis, as autoridades perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão abalados, os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que no deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será vento fraco, que separa da palha o trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando sentença contra o seu povo. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração, para que você seja salva. Até quando vai continuar com os seus maus pensamentos? Então olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto, e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Jerusalém, você está condenada, porque se veste de vermelho? Depois vocês pesquisem lá o lado norte, qual é a cultura, para vocês verem. Por que você se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram. E o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como de uma mulher dando luz ao seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, ele vem vindo para me matar. Por isso um leão da floresta os matará. Um lobo no deserto os fará em pedaços. E um leopardo ficará escondido para atacar a cidade deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos. E muitas vezes eles têm abandonado a Deus. E aqui, para finalizar, Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Então, o que Deus quis trazer aqui nessa interpretação desses sonhos? Tudo basicamente está aqui em Jeremias, né? Do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, Deus quer que vocês se arrependam. É arrependimento e salvação. Se arrependam dos seus pecados. Parem de adorar deuses, porque a gente só tem um Deus, o único Deus que criou o céu e a terra. Ele que nos permitiu estar aqui. Eu só existo porque Deus quis que eu viesse, porque Ele tem um propósito para fazer através de mim. Eu não quero glória para mim. Eu não quero me aparecer. Eu não quero nada para mim. Eu só quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque é sobre Ele, não é sobre mim, né? Então o alerta que eu quero trazer aqui vocês, que do norte vai vir a destruição, tá? Então, o lado norte, a minha pesquisa aqui, tá? Porque eu vou olhar aqui, porque eu não tenho experiência com isso, eu não sei. O lado norte é Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. O lado norte do Brasil vai vir a destruição, tá? E como a palavra de Deus diz, né? Já tem profecias falando que pelo Brasil vai vir um grande avivamento, mas são tantas manchas, tanto pecado que tem, né, ainda, e eu não sei como que vai ser o avivamento, eu não sei o que vai acontecer até lá, eu não sei como que vai ser, mas eu tenho certeza do que Deus me mostrou.
e ele pediu para mim estar aqui alertando aos irmãos, principalmente lá do norte do Brasil. Se arrependam dos seus pecados, parem de adorar outros deuses que não são deuses. Deuses de barro, espíritos da floresta, isso tudo é demônio, tá? Vocês precisam se arrepender, voltar para Deus, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Esse é um alerta, tá? E a quem sofre com isso também são os justos, né? Os pecadores causam tudo que causam. Deus fica irado porque é um pecado gigante contra Deus, né? Como que você adora imagem, né? Como que você fala que tem espíritos como fala? Na floresta, sei lá. Meu Deus, tipo, eu fico indignada com isso porque não tem cabimento, sabe? Nós temos ligação direta com Jesus. Jesus foi o intermediador para nos salvar dos nossos pecados, então a gente tem acesso direto com Ele. É só a gente orar, ajoelhar no seu lugar secreto, confessar os seus pecados, se arrepender de verdade e aceitar Jesus. Falar com um líder que é justo, que para te orientar melhor, para você se voltar para Deus, né? Voltar para Deus, porque Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Então, o meu convite, meu alerta é: se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador, porque não há outro caminho. E Deus pediu para alertar: se todos aqueles que Ele está alertando para se arrepender dos seus pecados, aceitarem Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele nos livrará dessa destruição. Então, há uma solução para isso. Vocês que são do norte do Brasil, se arrependam dos seus pecados, parem de fazer o que vocês estão fazendo, que eu não sei o que é, e voltem, se arrependem dos seus pecados, se voltem para Deus. Ainda há tempo de cessar essa destruição, de haver essa calamidade que está vindo. Então, se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados. Esse é o último alerta de Deus. Se arrependam e se salvem.